Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. O nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta pela nossa irmã Eliane com a prece inicial, pelo nosso irmão Alexandre com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários dos nossos irmãos Ney e Célia. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Eliane para conduzir a prece inicial. Senhor da vida, agradecemos, Pai amado, por estarmos aqui mais uma vez, usufruindo dos Teus ensinamentos e honrando essa oportunidade bendita. Que estejamos atentos aos sinais do alto e às lições que a vida nos traz. Que os Espíritos nos fortaleçam na fé, que possamos perceber e escutar com os olhos do Espírito, além do olhar físico. Senhor Jesus, nosso divino amigo e mestre, neste instante, o coração busca serenidade e amparo dos Espíritos de luz, para que nos envolva nossa mente em vibrações de paz. Que os amigos espirituais inspira-nos o pensamento e que a Tua luz nos envolva agora e sempre. Possamos viver os Teus ensinamentos não só com palavras, mas atitudes silenciosas, com gestos discretos e caridade. Poder auxiliar na escuta e no carinho a todos necessitados. Que sejamos presença consoladora, que nossa fala seja instrumento de edificações e que as palavras aqui apresentadas em nossos estudos levem alívio e bálsamo. Que os Espíritos nos envolvam e nos instrua. Mestre Jesus, farol eterno da humanidade, que o Teu Evangelho esteja sempre presente em nossa vida e que possamos sentir o amparo da Tua presença e a força da Tua paz. Que todos os lares sejam abençoados com vibrações de serenidade e entendimento. E também todos aqueles que tomem conhecimento dos seus ensinamentos. Assim seja, gratidão. Bom, vamos fazer a leitura do capítulo 168 do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Título: Parecem, mas não são. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo está em Romanos, capítulo 8, versículo 9. O governante recorrerá ao testamento divino para conciliar os interesses do povo. O legislador lançará pensamentos do Evangelho nas leis que estabelece. O juiz valer-se-á das sugestões do mestre para iluminar com elas as sentenças que redige. O administrador combinará versículos sagrados para alicerçar pareceres em processos de serviço. O escritor senhoreará sublimes imagens da revelação para acordar o entusiasmo e a esperança em milhares de leitores. O poeta usará passagens do Senhor para colorir os versos de sua inspiração. O pintor reportar-se-á aos quadros apostólicos e realizará primores imperecíveis, ajustando a tela, a tinta e o pincel. O escultor fixará no mármore a lembrança das lições eternas do divino mensageiro. O revolucionário repetirá expressões do orientador celeste para justificar reivindicações de todos os feitios. O próprio mendigo se pronunciará em nome do Salvador, rogando esmolas. Ninguém se iluda, porém, com as aparências exteriores. Se o governante, o legislador, o juiz, o administrador, o escritor, o poeta, o pintor, o escultor,
o revolucionário e o mendigo não revelam na individualidade traços marcantes e vivos do Mestre, demonstrando possuir-lhe o espírito, em verdade, ainda não são dele. Parecem, mas não são. Às vezes a gente se engana, achando que usar a Bíblia, falar de Jesus ou citar passagens do Evangelho já nos torna discípulos dele. Mas o que o autor Emmanuel está nos mostrando nesse texto é que não basta parecer. O governante pode até citar o Evangelho para justificar suas decisões. O juiz pode escrever sentenças usando o nome de Cristo. O poeta pode até enfeitar seus versos com palavras do Mestre. Mas se isso não for vivido no íntimo, se não transformar o coração, continua sendo só aparência. É como se estivéssemos decorando a fachada da casa, mas por dentro dela segue vazia, cheia de entulho. O Evangelho não é para ser vitrine, é para ser fundamento. Não é para colorir as palavras, mas para sustentar as nossas atitudes. A vida cristã verdadeira acontece quando a mensagem de Jesus desce da boca para o coração, e ainda mais, do coração para as mãos. No jeito que tratamos os outros, na paciência diante da dificuldade, na capacidade de amar quando seria mais fácil julgar. O alerta do texto é simples, porém profundo. Podemos parecer, mas não ser. Podemos falar em nome de Jesus e ainda assim não estar com ele. A diferença está em deixar que o Espírito do Cristo nos molde por dentro, em cada pequena escolha, em cada renúncia silenciosa, em cada gesto que ninguém vê. Somos nós com nós mesmos. A grande pergunta que o texto nos deixa é: será que temos, de fato, vivido Cristo em nós? Ou apenas mostrado Cristo de fora? Porque no fim o que marca não é o discurso, mas o espírito que carregamos. E esse ninguém consegue imitar. Ou é dele ou não é. Paz e luz a todos. Gratidão. Prosseguindo a nossa reflexão, esse capítulo 168 do livro Vinha de Luz parece, mas não são. Parte da assertiva de Paulo aos Romanos para dissertar sobre a profunda diferença entre a aparência de cristianismo e a essência do Espírito de Cristo. Por quê? Porque através de exemplos concretos de figuras sociais, governantes, legisladores, juízes, artistas, revolucionários e até mendigos, o capítulo adverte que o mero uso instrumental das palavras do Evangelho ou de símbolos cristãos não confere a ninguém a legitimidade espiritual. A referência às atividades humanas ilustra como é possível manipular a linguagem sagrada para os fins terrenos, seja para legitimar poder, conquistar simpatias ou justificar ações, sem que haja real sintonia com os princípios cristãos. A crítica central do capítulo dirige-se à hipocrisia espiritual, ou seja, à desconexão entre o discurso religioso e a prática moral. Um governante pode citar a Bíblia para pacificar conflito, mas se não age com justiça e humildade, seu cristianismo é apenas fachada. Por exemplo, um artista pode criar obras com temas sacros, mas se sua vida não reflete o amor ao próximo, sua arte será estética e vazia.
Esse capítulo ele enfatiza que o Espírito do Cristo não se manifesta em palavras, gestos isolados, mas em uma transformação interior, permanente, que se expressa em todas as nossas ações. A menção ao mendigo que usa o nome do Salvador para pedir esmola é particularmente reveladora. Até mesmo os mais humildes podem instrumentalizar a fé para benefício próprio, mostrando que o risco da incoerência espiritual não está restrita a uma classe social ou uma posição hierárquica. Todos estão sujeitos a cair na tentação de usar a fé como ferramenta de conveniência, em vez de usar como caminho de renúncia e serviço. A expressão parecem, mas não são, sintetiza, meus irmãos, o julgamento espiritual que transcende as aparências. Na doutrina espírita, essa ideia alinha-se ao princípio de que o verdadeiro critério da avaliação moral é a consciência. E isso que nos lembra é Kardec. Espíritos superiores não avaliam os seres por suas palavras ou por poses, mas pela sinceridade de suas intenções ou pelas suas consciências e seus atos. Para aplicar esses ensinamentos, é preciso cultivar o autoexame constante. Questionando as nossas ações, reflete genuinamente o Espírito de Cristo. Ou se nos limitamos a performar um papel socialmente aceito como bondosos ou religiosos. A reforma íntima exige que substituamos a ânsia de parecer virtuoso pelo esforço sincero de sermos, ainda que anonimamente. Em última análise, meus irmãos, esse capítulo nos convida à humildade. Reconhecer que pertencer a Cristo não é um título que se ostenta, mas um estado de consciência que se conquista com perseverança, através de assimilação cotidiana de valores como o amor incondicional, o perdão e o desapego, os verdadeiros traços marcantes vivos do Mestre Jesus. Gratidão. Foi dito profundo pelos nossos dois irmãos oradores aqui. Refletindo agora o que eu li nessa semana, os falsos profetas. Cuidado, os falsos cristos, os que falam em nome de Jesus e falaram o nome dele e fizeram coisas horrendas em nome do Cristo, se colocando de forma pomposa, arrogante, com palavras elaboradas, levaram milhões de pessoas ao equívoco, pessoas que também queriam ouvir palavras assim, porque as palavras de Jesus eram palavras humildes. Jesus sempre é descrito como um mestre simples, um mestre de sandálias humilde, com meio de pescadores, com pouco ou nenhum estudo. Então, como essas pessoas imaginam que Jesus estaria falando em nome de homens tão cheios de riqueza, ouro, poder, seja numa tribuna, seja dentro de um templo, falando de como tudo foi colocado aqui, pintores, escultores, juízes, os nossos piores de todos, os membros religiosos de todas as classes, porque os espíritas também não fogem dessa situação. Muitos falam, muitos leem, e quando desencarnam, pouca ou nenhuma luz tem. Então, o que foi colocado aqui é o principal: ver a conduta moral daqueles que estão pronunciando as palavras em nome do Mestre Jesus. Toda vez que se pronuncia o Evangelho, fala dele, a envergadura moral da pessoa que está ali falando para o povo, falando
para outras pessoas, falando num jornal, falando num rádio, escrevendo, levando a mensagem. Qual é a verdadeira intenção dessa pessoa? Verifique o andar dessa pessoa, o comportamento dela. É o mais importante disso. É o exemplo que ensina, porque Jesus falava, mas ele exemplificava todos os dias, com a pureza de olhar, de andar, de mexer, maravilhosa. É que o ser humano era muito pouco evoluído ainda, porque se pudesse ver de verdade Jesus, a gente não estaria nas trevas que nós estamos, no meio de guerras, de tormento. Então vamos imaginar que a mensagem de Jesus é simples, é forte e é verdadeira, justamente porque é assim, ela é a verdade e foi cunhada na verdade de Jesus, no seu comportamento, no seu caminhar, no seu exemplo moral. Gratidão. Com os entendimentos tão mencionados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como uma emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem nossas águas, os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Finalizando, solicitamos a nossa irmã Célia para conduzir a prece final. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos muito essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui unidos, reunidos, falando do Teu Evangelho, das Tuas palavras, do nosso Evangelho no Lar. Essas palavras maravilhosas, tanto ensinamento, que pode nos ajudar a corrigir a nossa vida, melhorar o nosso sorriso, o nosso semblante, acalentar os nossos irmãos, pode chegar a todos. Que possamos tomar dela para nós com humildade e caridade e servir-te, Senhor. Que podemos ter misericórdia, fazendo nossas orações todas as noites por aqueles que também sofrem muito, Senhor, que não tem a sua palavra, que não te conhece, não sabes do teu amor por nós, não faz ideia da tua luz, da tua grandiosidade, Senhor Jesus. Não conhece a Deus, que é a criatura de Deus. Que a gente possa orar por aqueles que conhecem a Deus, mas creem muito pouco, estão cheios de dúvida. E que possamos orar por aqueles que, mesmo crendo em Deus, não creem em si mesmos, se acovardam e se suicidam. Que nós possamos lembrar todas as noites de olhar por nós, por os que nós amamos, nossos familiares, mas os outros. Principalmente para aqueles que não têm ninguém que ore por eles. Que nós possamos pensar neles. Pensar com misericórdia, com amor, com caridade. Pedimos, Senhor, aos nossos irmãos espirituais, autorização para encerrar esta reunião abençoada e cheia de luz. Que ela possa nos levar essa semana emanações de fortalecimento e de gratidão. Muito obrigado a todos que estão ouvindo
a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, juntos na prece com o Cristo Jesus. Gratidão, que assim seja.